Olá, pessoal. Meu nome é Lucicleide e estou aqui para dar continuidade às aulas remotas do município do Belo Jardim. Essa aula é de ciências para o 9º ano. O conteúdo é funções inorgânicas, os ácidos, tá certo? Na química, existem diversos compostos químicos, que aí nós podemos ter uma ideia, uma noção de como são esses compostos, observando a nossa volta, né? Então, tudo que nos rodeia, o nosso próprio corpo, uma planta, um animal, tudo que a gente tem em casa, tem a participação da química na composição desses materiais, tá certo? E aí a química, ela divide esses materiais, esses compostos químicos, em categorias de acordo com as suas propriedades, tá certo? E essas propriedades ou essas semelhanças de cada um desses materiais é que são chamados de função química, tá certo? Ou seja, função química é o nome dado a um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Então, cada substância que se enquadra dentro de uma propriedade com outras substâncias semelhantes a ela, ela vai ser chamada de função química, tá certo? Vai fazer parte de uma mesma função química. E aí existem as funções orgânicas, que são substâncias cujas moléculas apresentam átomos de carbono ligados entre si, formando cadeias. E o que significa? Significa que na molécula dessas substâncias existem, além de outros átomos, como hidrogênio, oxigênio e uma diversidade de outros átomos, existe principalmente o carbono fazendo ligação química, tá? Ligações covalentes. Então, toda substância química que tiver essa propriedade, contendo os átomos de carbono compondo essa molécula e fazendo essas ligações covalentes, ela vai ser classificada como uma função orgânica ou como uma substância orgânica, tá certo? E aí nós temos um exemplo aqui, que é o vinagre, né, tão conhecido em casa. O vinagre, o seu nome científico é ácido, dentro do vinagre contém um ácido chamado de ácido acético, tá? Então aqui está a molécula representativa. A maioria das moléculas, a maioria dos compostos orgânicos fazem parte dos seres vivos, plantas, animais, porém existem outros compostos orgânicos que não são compostos de seres vivos, são formadores dos seres vivos, tá bom? Então, todo composto que contém o átomo de carbono fazendo ligação covalente, ele é um composto orgânico, ou uma função orgânica. Outro exemplo aqui é a acetona, tá? Vocês podem visualizar que ela contém 3 átomos de carbono, formando uma ligação. E essa ligação é que confere a propriedade de uma função ou de uma substância orgânica. Existem também outras funções que são as funções inorgânicas ou substâncias inorgânicas. A maioria dessas substâncias inorgânicas não possui carbono em sua composição, porém, algumas que possuem esse átomo de carbono, ele não está fazendo ligação covalente, ou seja, ele não participa de nenhuma ligação com outro átomo de carbono. Então, essa é a característica diferencial entre uma substância orgânica e uma substância inorgânica. Existem outras, tá? Porque a diferenciação entre substância orgânica e inorgânica é muito ampla, e aí vai depender das características de cada composto químico. Como exemplo de uma substância inorgânica ou uma função inorgânica, nós temos o cloreto de sódio. Aqui representado na figura, né, como sal de cozinha, é o conhecido sal de cozinha. Temos também aqui o nitrogênio e o oxigênio, que é encontrado fazendo a composição do ar atmosférico, juntamente com outros gases. Ele é um composto inorgânico. Aqui representado, vocês podem observar o símbolo dessa substância, tanto o cloreto de sódio como o nitrogênio e o oxigênio, tá? O símbolo do cloreto de sódio é o NaCl, que é um átomo de sódio com um átomo de cloro, tá certo? E essa molécula forma o nosso conhecido sal de cozinha. Já com relação aos gases, o nitrogênio, ele possui, formando essa substância simples, dois átomos de nitrogênio. O oxigênio também, 2 átomos de oxigênio, tá certo?
Dentro dos compostos inorgânicos que contêm carbono, nós temos o dióxido de carbono, que é emitido principalmente por queima de combustíveis fósseis, né? Esses combustíveis utilizados nas indústrias, e aí é um grande poluente, poluente do ar atmosférico. Temos também o monóxido de carbono, que ele é liberado na queima da gasolina, que também é um combustível fóssil, e ele também é liberado na queima do gás comum, do gás de cozinha, tá? E aí há um grande risco, não sei se vocês já assistiram uma reportagem em que falou-se que uma família veio a óbito por inalar esse gás, monóxido de carbono, tá certo? O que aconteceu? Essa família colocou, para se aquecer no frio intenso, colocou uma churrasqueira dentro do quarto, acesa. E a queima desse material, seja do carvão, seja do gás, seja da gasolina, libera esses gases, tanto o monóxido de carbono como o dióxido de carbono. E o monóxido de carbono quanto o dióxido de carbono, eles são extremamente perigosos para a nossa saúde, eles são tóxicos. Então, aí veio a falecer uma família inteira pela inalação dessa fumaça liberada por a queima desses combustíveis. E aí, dentro do nosso conteúdo, funções inorgânicas, nós temos o primeiro deles aqui, né? Que dentro das funções inorgânicas, os principais são ácidos, bases, sais e óxidos, tá certo? Nós vamos trabalhar primeiro aqui os ácidos. As características, as propriedades de um ácido é que ele tem um sabor azedo, tá certo? E esse sabor azedo é uma característica principal de um ácido, como vocês podem observar. E os ácidos, eles são encontrados em frutas cítricas, eles são encontrados no vinagre, como eu já falei, eles são encontrados também dentro do nosso corpo, seja no sangue, ou então fazendo parte do suco gástrico, que auxilia na digestão dos alimentos, principalmente de proteínas. Enfim, há uma variedade de ácidos e eles fazem parte do nosso dia a dia, tanto na nossa alimentação, como na nossa utilização para a limpeza doméstica, como vocês vão ver mais à frente, tá certo? Arrhenius foi um químico sueco e em 1887 ele descreveu uma teoria, a teoria da dissociação iônica. E o que ele dizia nessa teoria? Ele dizia que os ácidos são compostos moleculares que, ao serem dissolvidos em água, sofrem ionização, ou seja, a formação de íons, tá certo? E liberando o cátion hidrogênio, H+, como um único íon positivo. O que acontece? De acordo com Arrhenius, um ácido ao ser introduzido em meio aquoso, ou seja, diluído em água, ele sofre essa ionização, ocorre a quebra da molécula. A água tem essa propriedade de quebra, de catálise de moléculas, de quebrar as moléculas, e aí a água vai quebrar essa molécula, dissolvendo, fazendo com que haja a liberação de íons, a formação desses íons nos ácidos, tá certo? E íons nada mais são do que uma molécula quebrada e os átomos vão receber ou perder elétrons, tá certo? Quando um átomo recebe elétrons, ele se chama ânion, porque ele fica mais negativo, fica com uma carga elétrica negativa. Quando o átomo ele ganha elétrons, ele se chama de cátion, que é o caso aqui do hidrogênio, tá certo? E esse símbolo de mais aqui significa que ele perdeu um elétron, então ele ficou mais positivo. Por quê? Porque os átomos das substâncias em geral, ele possui partículas subatômicas. E essas partículas, ela possuem carga elétrica. Os elétrons, que estão orbitando em volta do núcleo do átomo, ele possui carga elétrica negativa. Já os prótons, que estão dentro do núcleo do átomo, eles possuem carga elétrica positiva. À medida que esse átomo perde um elétron, ele se torna mais positivo, porque ele era neutro, já que tanto a sua carga elétrica positiva quanto a negativa eram iguais, porque quando o átomo está no seu estado natural, ele possui carga neutra. Por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de prótons com carga positiva, é a mesma quantidade de elétrons com carga negativa. Então, um anula o outro. Porém, à medida que esse átomo ele perde elétron, ele se torna mais positivo.
ou quando ele ganha um elétron ou dois, ele se torna mais negativo, tá certo? Porque aí vai mudar essa composição dessas cargas subatômicas. No caso dos ácidos, quando ocorre essa dissociação iônica ou essa ionização, que é a quebra dessa molécula e a transformação, a formação de íons, esses cátions hidrogênio, o hidrogênio, ele acaba se tornando mais positivo. E aí, esses íons livres é que configuram a propriedade dos ácidos de serem bons condutores de eletricidade, tá? Esses íons vão formar eletrólitos que vão conduzir a eletricidade. Então, quanto maior a carga de íons positivos, quanto maior a carga de íons hidrogênios dentro dessa solução, maior a sua capacidade de condutibilidade elétrica, tá certo? E, consequentemente, quanto maior a quantidade de H+, ou seja, hidrogênio ionizável, mais forte será considerado esse átomo, beleza? Esse ácido. E aí ocorre da seguinte forma a ionização de um ácido. Aqui eu tenho um exemplo da ionização do ácido clorídrico. Tá? O ácido clorídrico, ele em contato com a água, a molécula está aqui completa com hidrogênio e cloro. Quando ela entra em contato com a água, ocorre o rompimento, ou seja, a quebra dessa molécula, tá certo? Com a quebra dessa molécula, vão se formar aqui ó, os íons H+, e íon Cl-, sendo que os íons H+ são os cátions, porque tem carga positiva, e os íons Cl- são os ânions, porque tem carga negativa, tá certo? E aí eles ficam livres dentro dessa solução. E aí eles vão poder conduzir eletricidade, e a quantidade de íons H+, como já falei, é que vão determinar quão forte ou fraco ou moderado é esse ácido, ok? E aí, como eu já falei, existem ácidos na nossa alimentação. Entre eles, nós temos o ácido cítrico, cuja fórmula molecular é 6 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 7 átomos de oxigênio. Tá? Ele faz parte da composição química das frutas cítricas, que confere aquele sabor azedo, né? Todo ácido tem um sabor azedo. Porém, como eu já falei, ácidos mais fortes não devem ser ingeridos, tá certo? Porque eles são altamente corrosivos. Por exemplo, nós encontramos um ácido muito forte, que é o ácido muriático, que é utilizado na limpeza, ou também alguns ácidos que fazem parte da composição de detergentes, desinfetantes, alvejantes, por aí vai. Na limpeza, em geral, são utilizados ácidos ou bases, tá? E aí, nenhum deles devem ser ingeridos, porque pode causar danos à mucosa da garganta e talvez até a morte, dependendo da quantidade, dependendo do teor do ácido, o quanto ele é forte, tá certo? E aí, mais um ácido na nossa alimentação é o ácido lático, encontrado no leite, cuja fórmula molecular são 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Como eu já falei, está aqui o ácido acético que nós encontramos no vinagre. A fórmula molecular são 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, esses ácidos fazem parte da nossa alimentação no dia a dia, tá certo? A nomenclatura dos ácidos, ela é dada a partir de alguns prefixos e sufixos. No caso aqui, nós temos os hidrácidos. Eles não possuem oxigênio em sua composição e sua nomenclatura termina em hídrico, tá? Como exemplo, nós temos aqui o HF, que é o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, ele é encontrado em agrotóxicos, é utilizado na produção de agrotóxicos e de alguns detergentes, tá certo? Temos também o ácido clorídrico, ou HCl. Esse ácido é muito forte, ele é encontrado fazendo a composição, formando a composição do ácido do suco gástrico, né? Aquela acidez do estômago. E ele é muito importante para a quebra das moléculas de proteína. Quando nós nos alimentamos de carne, queijo, qualquer alimento que contenha proteína, esse ácido presente no suco gástrico do nosso estômago é que vai fazer a digestão, ou seja, a quebra
dessas moléculas de proteína. Então, ele é muito importante. Quando nós estamos com um teor de ácido muito forte dentro do estômago, nós sentimos aquela sensação de queimação, azia. Então, é esse ácido que causa tudo isso, tá certo? Porém, quando ele está em menor quantidade, nós temos dificuldade para fazer a digestão dos alimentos, beleza? Esse ácido, ele é muito forte mesmo, e ele é muito corrosivo. Porém, o nosso estômago, ele tem camadas de células que protegem esse órgão contra a acidez desse ácido, tá certo? Contra a ação corrosiva desse ácido. E essas células, elas estão sempre se renovando, porque elas estão sempre morrendo pela ação desse ácido, e aí precisam ser repostas. Mas ocorre naturalmente esse processo de reposição dessas células, tá? Quando ocorre de que essas células não se multiplicam rapidamente para suprir a necessidade de novas células, ocorre o que nós chamamos de úlcera, tá? Que a gente chama, tá com ferida no estômago, a gastrite também, tá certo? Então, é tudo causado por conta desse ácido. Claro que também pode haver a contribuição de uma bactéria, que é o H. pylori. Às vezes você contrai essa bactéria que vai causar a gastrite, a úlcera. Só que, às vezes, apenas o suco gástrico, a depender do tempo que você passa em jejum. Se você passar muito tempo sem comer, isso pode ser prejudicial, porque esse suco gástrico vai estar ali corroendo, fazendo a corrosão do seu estômago, da parede estomacal, porque não tem alimento para digerir, então ele vai estar ali corroendo as células do seu tecido estomacal. Então não é bom ficar muito tempo sem se alimentar, tá certo? Mas aí também existem existem alguns medicamentos, são chamados antiácidos, os sais de fruta, por exemplo, que a gente pode ingerir e vai diminuir um pouco essa acidez no estômago, porque vai neutralizar a ação desse ácido. Existem também os oxiácidos. Eles possuem oxigênio na sua composição, como o próprio nome sugere, tá certo? Dentre eles, nós temos o H2CO3, que é o ácido carbônico. Ele faz parte da composição da chuva e das águas gaseificadas. Tipo, a gente compra uma água com gás, o que confere aquelas bolinhas, aquele gás, é o ácido carbônico, tá certo? Ele também está presente no sangue humano e em outras bebidas gaseificadas, como refrigerantes. Um ácido que é um oxiácido também, ou seja, que tem oxigênio na sua composição, é o ácido sulfúrico, o H2SO3. Ele é composto por hidrogênio e enxofre e oxigênio, tá? Ele é um ácido forte, muito forte. Ele faz parte da composição na produção de explosivos e baterias de automóveis. Então, ele é um ácido muito corrosivo, muito forte, perigosíssimo. Então, se vocês acharem por acaso uma bateria velha, não abram, não mexam, porque dentro da formação desse composto pode haver esse ácido. No caso, há esse ácido, e ele é muito forte e perigoso, tá certo? Bom, gente, por hoje é só. Eu gostaria que vocês fizessem algumas atividades. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no livro e vejam o que tem lá a respeito sobre os ácidos, tá certo? A respeito dos ácidos. Muito obrigada e até mais.